Ainda está perdido, sem saber se continua com sua conta tradicional ou digital? Se muda de banco ou não? Preparamos para você este guia atualizado com as principais diferenças e vantagens entre os bancos tradicionais e os bancos digitais, para facilitar sua gestão financeira. Olá, eu sou o Gonçalo e seja bem-vindo a essa família. E você, quer aprender mais sobre bancos digitais, sobre bancos tradicionais? Você precisa estar inscrito aqui no canal para não perder nenhum conteúdo novo sobre bancos. Diversos bancos privados tradicionais já possuem serviços digitais, mas a maioria dos seus clientes ainda estão vivenciando os primeiros contatos com essa tecnologia e começando a acessar suas contas via smartphone. Diante desse novo cenário atual, houve um encurtamento desse período de familiarização, acelerando e muito o processo de digitalização dessas instituições financeiras. Só para você ter noção, 74% das transações bancárias feitas por pessoas físicas foram feitas digitalmente, sendo que 67% delas foram feitas por smartphone. O uso das tecnologias digitais para transações financeiras se tornou necessário em todos os setores, tanto para a movimentação bancária, facilitando o dia a dia de todos. Se você ainda não sabe bem o que fazer com sua conta do banco tradicional, não conhece bem as principais diferenças e vantagens do banco digital para o banco tradicional, ou está tentando decidir se abandona sua conta normal e fica só com uma conta digital, para te ajudar a nortear suas decisões, acompanhe esse vídeo até o final e tire todas as suas dúvidas de uma vez por todas. Para começar, eu vou explicar o que são bancos digitais e como funcionam. Os bancos digitais são instituições financeiras que funcionam exclusivamente de maneira online, geralmente através de aplicativos para smartphone e plataformas de web. A maioria deles não tem agência física, como os bancos tradicionais. Por isso, operações e serviços bancários como abertura de contas, pagamento de boletos, monitoramento de gastos, transferências, resoluções de eventuais problemas e até investimentos são realizados de forma online através dessas plataformas. Os processos são desburocratizados. Para abrir uma conta, por exemplo, basta instalar o aplicativo ou acessar o site do banco escolhido para solicitar a abertura. Geralmente, o banco pedirá que você envie fotos de alguns documentos ou uma imagem do seu rosto, que é capturada por você na hora. Após essa solicitação, o cadastro será avaliado e você receberá a resposta em alguns dias, com instruções caso esteja a foto ilegível ou há necessidade de correção de algum dado. É importante ressaltar que bancos digitais, assim como os tradicionais, também emitem cartões físicos e virtuais, tanto de débito quanto de crédito, para que você possa realizar compras nos estabelecimentos físicos normalmente, além de realizar saque nas redes 24 horas. Será que os bancos digitais realmente vão continuar ou são apenas modismo? Pode parecer que essa digitalização surgiu recentemente, em função do que vivemos hoje, mas não foi. Segundo especialistas, em 2019, os brasileiros já gastavam cerca de 3 horas e meia por dia usando aplicativos, em comparação com 2017. O crescimento foi de 35%. Paralelamente a isso, o TIC, a tecnologia da informação e comunicação, vem sendo usado há anos por instituições financeiras em nosso país. Com um aumento expressivo do uso da tecnologia no dia a dia da população, ficou evidente a necessidade de digitalizar e facilitar os serviços prestados por elas. Apesar disso, só em 2018, essa mudança tomou proporção. O governo brasileiro abriu a possibilidade da entrada de 100% de capital estrangeiro em instituições financeiras, o que permitiu grandes investimentos. Com o surgimento das fintechs, essa necessidade se transformou numa verdadeira corrida em busca de modernização com o uso das ferramentas, máquinas e aplicações, que resulta em competitividade e reinvenção constante. Elas chegaram com diferenciais bastante agressivos, como conta corrente sem tarifas, cartão de crédito sem anuidade, transferências, investimentos com rendimentos acima da poupança, na própria conta corrente ou poupança, com liquidez. Tudo isso representou uma mudança radical para o setor bancário em nosso país. Com essas facilidades, acabou tornando investimentos mais atrativos
para uma parcela da população que estava interessada em investir, mas que até então via como algo distante de sua realidade, por conta das altas taxas de administração e pouco rendimento, empurrando a maioria para a segurança da poupança. Os bancos digitais vieram para ficar, por isso, investiram pesado na experiência proporcionada ao cliente, se posicionando como uma alternativa a toda a burocracia e lentidão do sistema bancário tradicional, e tendo obtido muito êxito, principalmente entre os mais jovens. Mas vamos às vantagens e desvantagens do banco digital. Para facilitar a sua compreensão e apoiar a sua decisão, listamos quais são as principais vantagens entre os bancos digitais sobre os tradicionais. Além disso, também fiz um vídeo onde eu falo sobre os melhores bancos digitais. O link estará no card. A primeira vantagem: sem cobrança de taxas. Sem dúvidas, uma grande vantagem do banco digital versus o banco tradicional é que, com um custo de operação menor em relação aos bancos tradicionais, os bancos digitais não arcam com despesas como aluguel de espaço físico e pagamento de funcionários em agências, por exemplo. A estrutura enxuta permite oferecer uma gama de serviços mais baratos e, na maioria das vezes, gratuito aos seus clientes. Assim, seus clientes geralmente contam, por exemplo, com uma conta corrente sem tarifas, transferências de TED, Pix, DOCs gratuitas ou mais baratas e cartão de crédito sem anuidade. Muitos dos bancos digitais também não cobram nenhuma taxa para o saque. Porém, é importante conferir essa informação antes de abrir sua conta. A segunda vantagem do banco digital é sem burocracia. Alguns anos atrás, a única opção que tínhamos eram os grandes bancos tradicionais, onde para qualquer transação bancária precisávamos ficar em filas intermináveis para ter acesso a esses serviços limitados e precários. Agora, com os bancos digitais, os processos são realizados de forma online e descomplicadas. Sem limite de transações, o cliente pode fazer tudo pelo smartphone de maneira descomplicada e intuitiva. Serviços como cartão de crédito, empréstimo e investimentos também podem rapidamente ser solicitados e analisados online. A terceira vantagem é a agilidade e a praticidade. Justamente na intenção de trazer praticidade e agilidade no atendimento ao cliente, nesse tipo de banco, os serviços costumam ser acelerados. Da mesma forma que as movimentações financeiras do dia a dia, os problemas em relação à conta que eventualmente surjam podem ser solucionados através do suporte online. Você também pode acompanhar em tempo real seu saldo, extrato, por exemplo, independente do dia e horário e lugar que você esteja, sem a necessidade de buscar uma agência aberta. Além da facilidade de poder fazer saques ilimitados nas redes 24 horas, como já dissemos anteriormente. A quarta vantagem é você pode encontrar os melhores investimentos. Apesar de recentemente os bancos tradicionais terem começado a disponibilizar em suas plataformas a possibilidade do cliente escolher os investimentos que deseja fazer, ainda continuam cobrando taxas de administração altíssimas. Nesse quesito, há uma grande vantagem entre os bancos digitais versus os bancos tradicionais. As instituições digitais estão bem à frente porque oferecem investimentos com taxas de administração baixíssimas quando não há custo. Por se tratarem de instituições relativamente novas e menores em relação aos bancos tradicionais, é comum que existam alguns medos de colocar seu dinheiro nelas. Para atrair cada vez mais investidores, esses bancos costumam pagar juros que remuneram melhor seus investimentos e, sempre que podem, reforçam que possuem um fundo garantidor de crédito, o FGC, para determinados investimentos. Neste caso, o Banco Central garante que o investidor receberá seu dinheiro de volta, mesmo que o banco quebre. Além de disponibilizar as transferências sem tarifa para contas de investimentos com apenas um clique, isso torna realmente possível investir seu dinheiro independente da experiência e perfil que você possua. Mas vamos às suas desvantagens. A primeira desvantagem é o apoio à acessibilidade digital. O fato de toda a movimentação e atendimento serem feitas exclusivamente online acaba se tornando um problema para as pessoas que não possuem tanta familiaridade com essa tecnologia. E isso explica, como dissemos anteriormente, o fato de a maioria dos seus clientes serem jovens. Faz muito mais sentido para esse perfil de usuário por estar constantemente mergulhado no mundo dos serviços digitais.
com o que vivemos, essa discussão veio à tona e se tornou indiscutível a necessidade de adaptação dos meios digitais para alcançar essa parcela da população, que muitas vezes tem dificuldade para compreender e operar os aplicativos. Além disso, é importante ressaltar que esse aprendizado não é difícil, uma vez que os bancos digitais têm procurado aprimorar suas plataformas de forma que o uso seja mais intuitivo para possibilitar o acesso e a resolução de problemas com poucos cliques. A segunda desvantagem é a falta de um atendimento presencial. Uma questão geralmente amplia a dificuldade de operação dos aplicativos. A falta de atendimento presencial. A tecnologia avançou muito em um curto espaço de tempo, alcançando várias gerações ao mesmo tempo. Os mais antigos, acostumados a cuidar das suas finanças, preferem um contato direto com uma pessoa de sua confiança. Esse é um dos motivos de uma insegurança por parte da maioria dos consumidores que preferem os bancos tradicionais. O medo de ter dificuldade para resolver seus problemas bancários ainda assusta bastante gente. Para trazer essa confiança, os bancos digitais investem muito em tecnologia e inovação, focando na melhoria da usabilidade das suas plataformas e eficiência no atendimento feito por diferentes canais. Desta forma, estão sempre em busca de suprir a necessidade de uma agência física. Lembrando que muitas delas disponibilizam também atendimento por telefone e uma pequena parte dispõe até de agências físicas em grandes cidades, apesar de não ser esse o foco. A terceira desvantagem é o tamanho e a solidez dos bancos. Como dissemos, com exceção das plataformas digitais lançadas por grandes instituições financeiras, os bancos digitais surgiram há pouco tempo e ainda são bem menores se comparados com os bancos tradicionais. Esse fato pode representar um risco e ser um motivo de preocupação entre os consumidores mais conservadores ou que costumam estar em contato presencial com os gerentes de bancos sempre que possível. Para ter mais segurança em relação a essas instituições, busque informações sobre o banco pela qual se interessou na internet e em sites como Reclame Aqui. Indicamos também a consulta da saúde financeira pelo site Banco Data. É seguro ter uma conta digital? Sim, bancos digitais devem obedecer à regulamentação estabelecida, além de fazerem altos investimentos em tecnologia para a gestão de dados e prevenção de fraudes. Mas você deve ter cuidado para manter a segurança do seu aparelho, usar o antivírus e atentar quando for usar o aplicativo do Internet Bank. Não precisamos lembrar que os fraudadores também estão o tempo todo inovando para roubar dados e ter acesso a informações. Como você vai escolher um banco digital? Cada instituição oferece serviços e propostas diferentes voltados para um determinado público e estilo de uso. Por isso, assim como você faz antes de adquirir qualquer serviço, é importante listar suas necessidades e comparar com os serviços oferecidos. Observe como geralmente utiliza sua conta e confira o valor das tarifas e serviços que você paga. Por exemplo, em relação a saques, o Banco Inter não cobra tarifa, enquanto a Nubank cobra R$ 6,50 por saque. Dependendo da quantidade de saques que você fizer por mês, pode não valer a pena deixar de pagar um pacote de tarifas no banco tradicional. Avalie a opinião de quem já utiliza os serviços daquele banco. No caso de aplicativos, avalie também a nota dele no Google Play ou no Apple Store. Posso abandonar o meu banco tradicional e ficar apenas com um banco digital? A princípio, parece muito vantajoso encerrar sua conta num banco tradicional e ficar apenas com um banco digital. Mas você deve observar todos os prós e contras desse tipo de serviço para avaliar se esse banco realmente atende às suas necessidades. Como você pode perceber, as desvantagens geralmente estão ligadas a pessoas com um determinado perfil. Portanto, você deve avaliar até que ponto essas dificuldades são um empecilho para você. A possibilidade de recorrer a uma agência para resolver alguma urgência, como uma cobrança indevida ou a necessidade de dar detalhes em caso de algum atendimento mais minucioso, deve ser levado em consideração antes de fazer sua escolha. Outra questão que precisa ser levada em consideração é que os saques são feitos apenas em redes 24 horas. Caso vá viajar ou pretenda migrar para esse tipo de conta, confira se há caixas eletrônicos caso precise sacar dinheiro. Em cidades pequenas, geralmente, não há uma grande quantidade de caixas de 24 horas. Então, você precisa avaliar isso. Sugerimos que, inicialmente, você mantenha suas contas nos dois bancos,
até que tenha segurança para decidir se deseja ficar apenas com uma ou se manterá as duas. No caso de manter as duas, sugerimos que, por exemplo, você use sua conta tradicional como uma conta secundária, com um menor pacote de serviços, usando apenas os serviços essenciais ou os que disponibilizados sem custo. Já a sua conta digital pode ser usada como a principal. Você pode utilizar os serviços mais vantajosos, onde haja possibilidade de cashback, acúmulo de pontos, por exemplo. Após um período de experiência, você estará seguro de qual decisão tomar e correr menos risco de arrependimentos futuros. Acreditamos que, munido dessas informações, você tem condições de avaliar as principais diferenças e vantagens entre os bancos digitais e os bancos tradicionais e está totalmente preparado para tomar sua decisão e escolher o tipo de serviço bancário que te melhor atende. Conte para a gente nos comentários qual tipo de banco você usa e por que escolheu ele. Você pode ajudar muita gente que se identifica com o seu perfil de consumidor a fazer a escolha que você também já fez. Aproveite agora e se inscreve no canal e deixa aquele like. E obrigado por nos acompanhar até aqui e vejo você no próximo vídeo.